Bom, olá turma. Bom, com essa chuva aí fica complicado a aula em tempo real, online, né? Então nós vamos aqui apenas fazer uma revisão, um resumo, né, das aulas anteriores e explicar aqui os exercícios que vocês devem estar aí desenvolvendo, ok? Bom, um resumo, aquilo que eu comento várias vezes com vocês. Tudo que nós vamos usar de recurso matemático, a gente sempre busca a simplicidade. É uma simplificação. E a gente sempre quer o mais simples para resolver os nossos problemas, né? Só que em muitos casos, o mais simples, dependendo da aplicação e do problema, o mais simples não é o mais adequado. E aí nós temos que adequar a nossa realidade de acordo com aquilo que nós desejamos. O que eu quero dizer com isso? No caso aqui de projeções cartográficas, nós trabalhamos com o plano, esfera e o elipsoide. Nós temos que escolher o modelo. Ou nós escolhemos o modelo plano, o modelo esférico ou o modelo elipsoidal. Né? O mais simples de todos, como eu já comentei, é o plano. O plano é o mais simples, né? Menos sofisticado. A esfera é o modelo mais complexo. Já envolve a trigonometria esférica, né? E depois nós temos um modelo ainda mais complexo, modelo matemático da Terra mais complexo, que é o elipsoidal. E já leva em consideração as irregularidades aí do polo, né? O raio de curvatura que não é único. Tudo isso aí vocês já viram lá em astronomia. E parte aí talvez virão aí na parte de topografia, geodésia, né? Então a gente sempre começa a fazer a nossa análise, a escolha do nosso modelo de referência. A gente sempre começa pelo mais simples, que é o plano. E nós comparamos isso com a esfera. Né? Então, pega o modelo mais simples. Qual que é o modelo mais complexo, sofisticado, depois do plano? É a esfera. E nós fazemos aqui uma análise comparativa entre as duas, considerando, claro, uma forma de analisar, considerando as discrepâncias, ou seja, as diferenças lineares, ou seja, de distância, por exemplo, né? De acordo também com a escala do meu produto, com a escala do meu mapa, com a escala do meu desenho. Né? Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado, né, para a gente, quando a gente fazer essa análise, levar em consideração uma referência. Então, o nosso produto vai ser gerado ao mapa. Nós temos que considerar ali uma certa tolerância, no caso, a escala zero do mapa, como eu já mostrei aqui para vocês. Nesta aula que está disponível também, né, já disponibilizei isso aqui para vocês. Nós sempre trabalhamos, então, para fazer essa análise, essas diferenças de distância, plano e esfera, modelo plano e modelo esférico, né? E também levar em consideração o que nós chamamos de dimensão zero do mapa, ou seja, aquele menor elemento que nós conseguimos visualizar na média do ser humano aí, é na ordem de 0,2 milímetros. Tá? É um valor médio. Claro que vocês podem fazer análise aqui para outros limites de percepção, por exemplo, 0,5 milímetros, 0,8 e assim por diante. Tá? Bom, então, primeiro, plano. Tá, o plano não é suficiente para aquela escala, então eu tenho que usar a esfera. Então, até que ponto o plano satisfaz o nosso problema? Tenham e levam com vocês sempre, sempre, tá? Sempre isso na vida de vocês. Que a gente sempre vai trabalhar, é um joguinho de palavras interessante que eu gosto. O engenheiro sempre tem que ter isso aqui em mente. Nós sempre vamos lidar com problemas do nosso mundo real, vamos dizer assim, né? E nós não, e assim, devido à complexidade, né, que é dada aí a esse problema real, nós conseguimos aí, nós tentamos buscar ali, na verdade, soluções que são aproximadas. E para a gente criar essas soluções aproximadas, nós precisamos
fazer com que esse problema real seja simplificado. Então, o modelo da Terra, por exemplo. O modelo da Terra é complexo, né? Se for pensar o modelo como um todo, né? Você escrever a Terra, né? Não o modelo, né? Mas a Terra como um todo. Você medir a forma, as dimensões da Terra, orientação é um problema real, é um problema difícil, né? Então, para a gente conseguir tentar, né, encontrar alguma solução para esse problema, nós simplificamos o problema para um problema aproximado. O problema aproximado, nós conseguimos, de fato, resolver aí a equação do plano, nós conseguimos aí fazer os cálculos de topografia, nós conseguimos fazer os cálculos de geodésia. Então, nós conseguimos ter uma solução, nós temos soluções reais aí, né? Ou solução real, vou colocar solução real aqui no singular mesmo. Solução real. Então, um dado problema. Isso aí, pessoal, em qualquer engenharia, ou na ciência é assim, né? Aquele problema real, na incapacidade nossa como seres humanos de conseguir descrever aquilo de certa forma, sua total plenitude, 100%, isso não existe, nós criamos modelos, né? Ou seja, nós reduzimos, nós simplificamos o problema para um problema que é um problema que se aproxima do real. Só que esse problema aproximado, nós temos solução real, nós conseguimos resolver as equações. E isso daqui serve para a gente como solução aproximada do meu problema real. Então, olha só que joguinho de palavras interessante, que a gente pode pensar. Até que ponto aquela solução real do meu problema aproximado pode ser usado como uma solução aproximada do meu problema real? É um joguinho de palavras e é bem interessante, mas é isso mesmo. Até que ponto o plano, né, até que ponto eu calcular lá a distância no plano, enfim, né? Então, calculando lá a distância do plano, que é um problema aproximado, ou seja, um problema aproximado, pode ser usada para representar a Terra, as dimensões, forma, a dimensão da Terra. Né? Então é um joguinho de palavras interessante, mas isso daqui é para a vida, né? Esse joguinho de palavras. Bom, retornando aqui, nós recaímos exatamente nisso, né? Então, até que ponto eu vou usar o plano, até que ponto eu vou usar a esfera? Um problema de mapeamento. No caso aqui, o nosso problema é de mapeamento, tá? Não é um problema, por exemplo, da geodésia. Já é determinar as formas, dimensões da Terra, campo de gravidade, né? Aqui eu estou pensando na questão da representação das grandezas que já foram lá. A gente passou por um processo de medição, já falei isso para vocês. Fez as medições, essas medições são reduzidas a um modelo, né? E aí temos que ver até que ponto eu uso o plano, a esfera, enfim, para um problema aqui nosso de mapeamento, tá bom? De representação de uma feição, de um objeto que se encontra na superfície da Terra, como já foi colocado ali na aula, nos slides, né? Bom, e aí que eu mostrei para vocês, olha, vamos lá, vamos comparar o plano e a esfera, então. Como que nós fazemos a comparação? Qual que é o primeiro passo que nós fazemos? Primeiro, para simplificar, nós escolhemos aí um arco de circunferência máxima, né? Por quê? Porque ele contém o centro da esfera e por conter o centro da esfera é mais fácil calcular a distância esférica, né? Tá? Então, saindo aqui, por exemplo, aqui é o desenho no plano, né? No caso aqui, pegando um certo meridiano e um plano ali, no caso que está tocando o Equador, e nós vamos pegar vamos aqui selecionar um arco que sai aqui da linha do Equador, lembrando que o Equador tem a latitude de 0 graus,
E vamos até, por exemplo, vamos fazer um cálculo para um arco de meridiano aqui de 1 grau. Então, nós temos esse arco aqui, ó, o ângulo contado a partir aqui do equador, né? Vocês sabem, isso aqui é a latitude. Como eu estou saindo de uma latitude de origem, que a gente adota por convenção o equador 0 graus, a gente sai aqui do equador 0 graus, né? E vamos aqui até um determinado ponto, né? Então, sai do equador até aqui. Nós temos um delta, então, uma diferença. Então, nós temos uma diferença aqui de arco de meridiano. Então, estou aqui saindo deste paralelo do equador e indo até um paralelo aqui de um determinado ponto aqui, né? Deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui o paralelo aqui, né? Certo? Então, um arco de meridiano, porque eu estou no mesmo meridiano, né? Estou saindo desse paralelo do equador e indo num paralelo de latitude diferente aqui, maior que zero. Então, esse ΔΦ, como esse ΔΦ eu estou saindo desse ponto zero, eu chamo zero aqui porque lembrar de origem, da contagem da latitude, φ aqui, o φ0 meu 0 graus. 0 graus até, no caso, comprimento de 1 grau. E aí o que vocês vão fazer? Esse ΔΦ, então, como que é φ de chegada menos o φ de saída, né? Vamos dizer assim, mas aqui de φ, de qualquer aqui. Como o φ0 meu aqui é próprio 0 graus, então meu ΔΦ é meu próprio φ, né? Que nesse caso aí a gente considerou 1 grau. Como que é arco de circunferência? Para calcular a distância, então, entre esses dois pontos, né, da circunferência, nesse arco de meridiano, basta fazer lá 2πr, equivale a 360 graus, ΔΦ que eu andei ali, que no caso eu considerei, vou colocar a equação completa aqui, né, vale x aqui, né. E aí, bom, aí fazendo a regrinha de 3 aí, só que a regrinha de 3, a gente fica com 2πr vezes ΔΦ dividido por 360 graus. E aqui entraria 1 grau no caso, né, se eu testar 1 grau. Então, o exercício aqui, eu já quero, por exemplo, que vocês testem com arcos diferentes. Professor, quais arcos eu vou testar? Tenho curiosidade. Testem aí, por exemplo, com arcos maiores e menores. Vou testar com arco, por exemplo, de 1 minuto. Vou testar, né, 1 minuto. O que é 1 minuto? 1 dividido por 60 do grau. Né? 60 avos do grau. Vou testar de 1 segundo. 1 dividido por 3.600. Vou testar 10 graus. E aí, vocês podem ter essa noção de arco usando aqui o próprio Google, né? Por exemplo, Monte Carmelo aqui. Vocês vêm aqui na reguinha aqui do Google Earth. Tem a opção aqui de graus. Mais ou menos, né? Vou pegar aqui uma distância aqui qualquer, só para vocês terem noção. Essa distância aqui, ó, angular, vale 0,08 graus. Esse é o comprimento da linha em graus, 0,08 graus. Então, vocês poderiam testar, por exemplo, quanto que é 0,08 graus? Um arco de meridiano. Aí, claro, vocês podem, por exemplo, vou selecionar o estado de Minas. Eu quero pegar o estado de Minas Gerais aqui. Olha lá, para ter uma noção, um arco aí de aproximadamente... vamos arredondar isso aqui para 10 graus. Imagina pegando aí 10 graus. Né? E aí vocês testam, então, arcos de 1 segundo, 1 grau, 10 graus. E tenham essa noção, comecem a sentir o problema. E aí, usando essa regrinha de 3, você vai calcular um arco na esfera. No plano, como foi mostrado nas aulas anteriores, né, no plano, o que vai ser no plano? No plano vai ser esse arco, eu vou projetar ele no plano. Então, eu vou estar no plano agora, aqui, ó. E também parte daqui, ó, da origem, né? E aí, todo o meridiano meu fica projetado aqui nesse plano, tá? Saindo daqui, do equador e andando aqui, ó, até esse ponto aqui. Esse aqui é o ΔΦ. Bom, como isso aqui é tangente no equador, então exatamente no equador aqui, forma um ângulo de 90 graus, forma um triângulo retângulo. E aí essa distância aqui é a distância no plano, né? A distância no plano.
Dado esse ângulo que é de fato o valor do comprimento, a gente calcula essa distância aqui, né? E bom, o raio também é fornecido. Qual que é o raio que eu vou adotar? Pode adotar o raio aí padrão 6.371 km. Como que eu calculo isso aqui? Tangente, no caso do plano. Então, isso aqui é na esfera, né? Isso aqui é na esfera. E no plano ali, nós vemos ali no plano, vou escrever aqui no plano, a gente viu que isso daqui é o quê? Tangente de ΔΦ é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o raio. Então, a distância no plano é o raio vezes tangente de ΔΦ. Ok? E aí, bom, ΔΦ é 1 grau, é o que você vai testar. E aí você vai ter a distância na esfera, eu vou chamar isso aqui de distância na esfera, a distância no plano, no caso do modelo plano. Calcula a diferença entre os dois. Calcula a discrepância. Qual que é a diferença? Né? Então, qual que é o delta D aí, vamos chamar assim, das diferenças? A distância no plano menos a distância na esfera, né? Vai dar um valor, né, para aquele arco de 1 grau que você está considerando, por exemplo, ou que você vai testar, que eu já comentei aqui. Quais é legais? Então, a gente testou nas aulas o arco de 1 grau. Vocês vão testar aí com 1 segundo, 1 minuto, 10 graus, 20 graus, se quiser também, enfim. Testar com raios maiores. E aí, para ter noção desse comprimento de arco, vejam lá quanto que vale aquele arco ali, olhando o Google Earth, para ter essa percepção. Essa diferença que a gente encontrou vai dar lá em unidades, lá, quilômetros, metros, né? E aí eu falei, agora vamos analisar em termos do produto, do mapa. E o mapa é uma redução, né, de uma certa proporção da superfície do modelo de terra, né, no desenho 2D, certo? No 2D aqui. O mapa é 2D, é plano. Só que eu estou usando um modelo esférico e um modelo elipsoidal para representar isso no meu mapa. E aí aqui vai ver uma escala. Então, qual que é a escala do meu produto que eu vou adotar? E qual modelo eu vou adotar? E aí, nesse caso, se vocês lembrarem lá, a gente tem que analisar de acordo com qual que é a tolerância máxima permitida para eu determinar essa escala. Qual que seria a escala se eu uso a esfera? Qual que é a escala se eu for usar o plano? Até que ponto eu uso a esfera? Até que ponto eu uso o plano? A gente faz essa análise em função dessa diferença e também da escala zero do mapa, dimensão zero do mapa. Que no caso aí, a gente vai considerar é o Dzinho, menor elemento, 0,2 milímetros. E nós vamos atribuir esse menor dimensão aqui com a dimensão com essa distância aqui, certo? Com essa distância aqui, com essa diferença, né, com essa discrepância linear aqui, né? Então, lembrando lá que escala é sempre a relação da distância na superfície de projeção, que no caso é do desenho, sobre a distância na superfície de referência, certo? Nesse caso específico, nós vamos atribuir essa distância sendo 0,2 milímetros, é o menor elemento. Eu consigo visualizar no mapa. E o menor elemento que eu vou conseguir ver no mapa vai ser o limite para a escolha da esfera ou do plano. E essa ΔD aqui, ó, o ΔD que vem aqui embaixo. Então, eu vou considerar isso daqui como meu ΔD. Tá? Para aquele comprimento de arco, né? Então, é claro que eu já estou colocando aqui qual que é a extensão do meu produto. Se eu coloco 1 grau, eu estou considerando, olha, a área que estou considerando de mapeamento é de 1 grau aí. Então, aí vocês desenham aqui para ter uma noção de quanto que é 1 grau, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se consigo... Aqui, ó. 1 grau é isso aqui, ó. Quanto que dá isso? Deixa eu apagar aqui. Quanto que dá 1 grau, né?
eu pegar aqui, ó, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Badia dos Dourados, vai embora, olha. Sinceramente, vai aí atravessar municípios, hein? 1 grau é bastante ali, ó. Bom, vocês sabem disso, que é aproximadamente 111 quilômetros, né? Bom, enfim. E isso daí você já tem a noção. Então, o menor elemento, né? Então, eu vou encontrar essa escala, vai dar um valor isso daqui, né? Você vai pegar essa diferença, vai colocar esse valor. Lembrando que aqui está em milímetros. Isso daqui vai estar lá em quilômetros. Então, tem que transformar isso aqui para milímetros também. Né? Se você usou o raio da Terra lá, 6.371 quilômetros, então sua unidade que está aqui está em quilômetros. Vai ter que multiplicar isso aqui por 1 milhão para isso daqui ser fornecido em milímetros, caso você usou o raio aqui em quilômetros, né? Aí você vai deixar todo mundo embaixo de milímetro em milímetro. Por quê? Porque a escala é adimensional, não tem dimensão. Na hora que você adiciona isso aqui, que vai estar em milímetros também, aí você divide 0,2 em cima e 0,2 embaixo, isso aqui vai dar 1 sobre ΔD, então, dividido por 0,2. Aí vai dar um valor aqui. Aí o que vai acontecer? Aí você tem que analisar. Então, qual escala eu vou usar? Se essa escala for maior, se eu for usar uma escala que é maior que essa aqui que eu encontrei, vou chamar o E aqui, ó. Eu vou usar qual modelo? Aí tem que analisar. Vamos supor que isso daqui tinha dado. Vou chutar um valor aqui. Vamos supor que isso aqui deu 1 para 50 mil. Vamos supor que isso aqui deu 1 para 50 mil. Escalas maiores que 1 para 50 mil, 1 para 25 mil, 1 para 10 mil, significa que eu vou ter que usar, se o meu produto for gerar um produto com uma escala menor que 1 para 50 mil, certo? Eu vou ter que 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, né? O que acontece? São escalas maiores, então nesse caso eu tenho que usar a esfera. Porque a distorção aqui, essa diferença, ela começa a ficar mais perceptível, né? Porque, veja só, esse aqui é o limite. 1 para 50 mil é o limite, né? Se você quer aumentar essa escala, aqui, né? Se você quer colocar isso aqui 1 para 10 mil, aquele 0,2 milímetros não vale mais, não é o mesmo que do 1 para 50 mil, né? Então, é claro que o efeito dessa diferença vai ser maior. E aí, claro que nesse caso eu tenho que usar essencialmente a esfera. Agora, para escalas menores, eu poderia usar aí o plano. Então, essa análise que tem que ser feita, né? Como já foi colocado. Então, esse aqui é um resumo, né? Isso aqui a gente fez exercício, inclusive. Tem vídeos meus que eu passei para vocês também. Tá? Então, isso dá para ser feito, né? E aí vocês vão fazer a mesma coisa agora. Agora eu vou fazer comparando aí o modelo esférico com o modelo elipsoidal. Agora o elipsoidal aqui é difícil desenhar, hein? Vou tentar desenhar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Consigo, sei lá, mais ou menos aqui, né? Bom, não ficou bom aí, mas eu vou tentar desenhar na mão livre aqui mais ou menos. Vai ficar parecendo um geoide, mas eu vou tentar mais ou menos aqui assim, né? E aí tem que comparar agora o elipsoide com o modelo esférico. Mais simples com mais complexo. Mesma coisa. Aqui eu vou selecionar um arco de meridiano, aqui um arco aqui de elipse, né? Um arco aqui de elipse. E aqui, bom, para a mesma ideia. ΔΦ de 1 grau, ΔΦ de 1 segundo e tal. E aqui, bom, aqui o cálculo da circunferência já está pronto, né? No caso do elipsoide, o cálculo da distância em arco de meridiano tem que acessar aquele link que eu passei para vocês, né? Eu vou deixar aqui novamente disponível. Vamos ver se a internet vai ajudar. Deixa eu selecionar aqui. Arco de meridiano. Nós temos que calcular agora o arco de meridiano do elipsoide. Só que do elipsoide, como foi falado nas aulas anteriores, esse arco de meridiano ele é muito complexo.
o cálculo dele não é um cálculo simples, né? O cálculo da distância de um arco de meridiano aí, lá de DM aqui no caso do elipsoide, no caso de um arco de meridiano, uma de M aqui, ele é uma integral que vai lá, sai lá, por exemplo, do ponto de origem, no caso do Equador, até uma latitude desejada. M, que é o M? O M é o raio, né, da seção meridiana. Essa aqui é a seção meridiana. Dφ, né, que eu vou... Isso foi falado, né? Então, se pegar um comprimento de arco aqui, ele vai variar, né? Saindo lá do Equador e andando aqui, ele vai variar em função da latitude. À medida que você sai do Equador e vai indo na direção dos polos, né? Isso daqui, esse dφ aqui vai variando, né? E aí a gente usa a integral aqui, porque a gente pega cada elemento pequenininho aqui, vamos pegar cada elemento desse aqui e fosse somando, né? Até chegar na latitude desejada. Por quê? Porque diferente da esfera, que é um raio único, no elipsoide o modelo já é mais complexo, né? Então aí já envolve resolver essa integral. E para resolver essa integral, lembrando que esse m aí, vocês devem lembrar, é em função da latitude, é em função da excentricidade, é em função das características do elipsoide que eu estou usando, dos parâmetros do elipsoide, né? Fator de achatamento polar, né? Tudo isso daí, primeira excentricidade, tudo fornecido em relação ao modelo do elipsoide. Então eu preciso saber qual modelo também de elipsoide eu vou adotar. O modelo hoje adotado internacionalmente é o tal do GRS 80. Tem seus parâmetros definidores, tá? E como que eu vou calcular isso daqui então, professor? Vou resolver isso aqui? Não. Isso aqui já foi mostrado para vocês, existem referências para isso. Nós vamos usar esse link aqui, ele é confiável, tá? Como já foi colocado para vocês, foi desenvolvido pelo professor Rüdiger Lehmann lá da Alemanha, de Dresden, da Alemanha, da Universidade da Alemanha, e ele desenvolveu esse aplicativo. Ele é um pesquisador aí que tem feito pesquisas com a gente, tá? Então é confiável aqui, né? O elipsoide de revolução que eu vou adotar, no caso, então, vou aqui, ó, seleciono o GRS 80, vou trabalhar com unidades de latitude, graus, tá? E aqui eu tenho que entrar com as grandezas, latitude do ponto 1, latitude do ponto 2. Então, no caso aqui, vamos fazer uma forma mais simples, vamos sair do 0 graus, que é o Equador, e vamos andar com 1 grau, por exemplo. Ah, professor, não, eu vou andar com 10 graus, vou colocar 10 aqui. Ah, professor, não, eu vou andar, por exemplo, ao invés de 1 grau, que aqui está em graus, né, no caso, né, eu vou andar 1 sobre 60. Eu acho que ele aceita aqui, ó, vamos quer ver, ó. Ou seja, vou andar, no caso aqui, eu vou andar 1 minuto, né? E aí eu vou calcular aqui, vamos ver se ele calcula pra gente esse arco de 1 minuto. Ele considera assim, quer ver? Aqui, ó. No caso aqui, 0 a 0.016 e tal, tem esse valor aqui. Quanto que é esse valor aqui? Isso daqui vale, pessoal, isso aqui vale 1 minuto. Caso vocês tenham dúvida, é só você fazer aqui, ó. 1 dividido por 60. Olha lá. É exatamente esse valor, né? Mas se você colocar dividido ali, ele entende já também. Ok? E aí ele vai trazer para você aqui, ó, não está a resposta, está aqui, ó. Existem 3 métodos aqui que traz resultados consistentes entre eles, né? Uma diferença lá na casa dos... Nem sei que casa que está aqui. Na 12ª, décima casa, não sei. Do metro, né? De diferença, né? Então aí eu poderia selecionar qualquer um. Pode selecionar aqui a primeira, tá? E aí a primeira nós vamos usar esse método aqui. 1842,90. Esse aqui é o valor da distância, então, da distância que a gente encontrou para o arco de 1 grau aqui. Então, qual que é a distância do elipsoide, né, do arco de meridiano para 1 grau aqui. Delta φ aqui, ó, de 1 grau. Isso daqui vai valer 1 grau não, aqui no caso aí foi 60 minutos, né? 1 minuto, desculpa, 60 minutos não, 1 minuto. Isso aqui deu pra gente 1842,9004.
Isso aqui está em metros. Né? Quiser transformar em quilômetros, isso aqui é 1,842904 quilômetros. Né? É claro que tomar cuidado com as casas aqui, né, pessoal? Tá bom? Encher de casas aqui, né? Ver até onde a diferença ali vai ser significativa e pode arredondar ali para a casa dos quilômetros, né? Desculpa, do metro aqui, né? Ou do decímetro, centímetro aqui. Tá bom? Pode deixar até a casa do milímetro, é suficiente, né? Então, no caso aqui, seria até essa terceira casa, igual eu coloquei aqui mesmo, né? Aqui eu estou até na casa do milímetro, né? Ó. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, isso aqui vai dar 1.842.904 milímetros. Pode trabalhar até na casa do milímetro para ter essa noção. Por quê? Porque os equipamentos que nós trabalhamos em topografia trabalham dentro dessa estação total, por exemplo, medições de distância, vai estar na casa aí do milímetro, né? Associado ao método ainda, isso aí pode ir para a casa do centímetro. Então tá dentro aí dos padrões, né, de medição. Bom, essa aqui é a distância elipsoidal para um arco de 1 minuto. Aí você vai lá na equaçãozinha lá da esfera, mesma coisa. 2πr, 360 graus, x, ΔΦ. Quanto vale seu ΔΦ aqui? Agora vale 1 sobre 60. Faz aí as continhas, vai encontrar o valor da distância na esfera. Mesma ideia, calcula a diferença. Distância na esfera menos a distância no elipsoide. Daí vai dar exatamente igual nós fizemos aqui, né? Distância na esfera menos distância no elipsoide. Aqui no plano, esfera. Calcula essa diferença, né? Calcula essa diferença aqui. E façam a mesma análise aqui embaixo. Façam essa mesma análise aqui embaixo. No caso, aí 0,2, essa discrepância esfera-elipsoide, e faça essa análise da escala. E aí chegam as conclusões. Olha, para escalas maiores que tanto, usar o elipsoide. Escalas menores, usar a esfera. Né? E aí vocês vão chegar a algumas conclusões aí interessantes, né? Bacana aí de fazer essa análise. Certo? E aí vocês fazem para vários comprimentos de arco, como eu comentei. 1 grau, 1 minuto, 1 dividido por 60, 1 segundo, 1 dividido por 3.600, 10 graus, né? A região é de 10 graus. O que é uma região de 10 graus, né? Estado de Minas, como por exemplo, né? Mostrei para vocês. E aí vocês vão ver até essa discrepância, elas começam a ficar cada vez maiores, essa diferença absoluta aqui, né? Essa diferença aqui, ó, um menos o outro aqui, né? A absoluta aqui no caso, você pode até desconsiderar o sinal e calcular em módulo, tá? Um deu negativo, significa esse resultado dá negativo. Significa que isso daqui é maior do que isso. A distância no elipsoide é maior que a distância na esfera. Esse valor é maior que isso daqui. Por isso esse valor deu negativo, por exemplo. Tá? O sinal do negativo está mostrando que pela a forma que você calculou, a distância no elipsoide é maior que a distância aquela mesma distância de 1 grau é maior no elipsoide do que na esfera. Se der valor positivo, na esfera é maior do que no elipsoide. Né? Isso é interessante, né? Então, para aquele arco de comprimento que foi considerado. Ok? E aí vocês têm que analisar, claro, dentro da escala do mapa. Por quê? Porque a nossa disciplina é projeções cartográficas. O que nós vamos gerar? As projeções cartográficas, elas basicamente vai fazer a relação da superfície de referência com a superfície de projeção. Então existe... E aí, para eu criar a projeção, ela parte sempre de uma superfície de referência. Sempre de um modelo esférico ou do modelo elipsoidal, né? Raramente nós vamos usar aí, no caso da projeções cartográficas, o plano aqui não é de nosso interesse a princípio, tá? Apenas esfera elipsoidal. O plano vai entrar depois em algum momento, quando a gente vai pensar mais na parte de levantamentos topográficos. Levantamentos que são feitos numa região, por exemplo, bem pequena, né? Como eu comentei com vocês. Então, aí, regiões pequenas, por exemplo, o plano
muitas vezes é usado para esse fim. Em projeções cartográficas, a gente trabalha... as projeções só tem finalidade, vamos dizer assim, ela só tem... ela é usual, ela torna-se prática, ela se torna praticável quando você está pensando em regiões como o estado de Minas, o Brasil, o mundo, aí sim, regiões maiores, né? Então, em escalas pequenas, né? Vamos dizer assim. Porque, veja só, eu tenho a minha escala aqui. A escala está cada vez menor. Aqui a escala está cada vez maior, né? Então, projeções faz mais sentido quando nós usamos em escalas, nós queremos mapear regiões grandes. E aí, para que isso aqui caiba no mapa, isso aqui fique dentro de um mapa, né, o Brasil aqui todo, né, eu tenho que trabalhar uma escala dessa magnitude, por exemplo. Ah, não, agora eu estou preocupado com apenas o estado de Minas. Opa, então, se é estado de Minas, pessoal, então aqui é... Bom, cadê a... Você vai mostrar aqui as fronteiras. Mostrou aqui pra gente. Estado de Minas aqui, né? Olha, é outra escala. Agora, com uma escala municipal. Opa, municipal, vou lá para Uberlândia. Aqui, ó. Olha só, a escala cada vez mais. Agora, eu vou pensar numa loteamento, ou seja, uma região, por exemplo, aqui assim, né? Vai criar um lote aqui, eu vou ter que fazer um projeto de loteamento. Olha a escala disso aqui, né? Pode aproximar cada vez mais, assim, né? Tá certo? Então, essa aqui seria a escala do produto, né? Para aquela parcela, né? Para aquela parcela. Bom, dito isso, pessoal, essa é uma forma de analisar a discrepância entre aí os modelos e fazer a sua seleção a partir da análise da tolerância, da percepção visual, da nossa resolução, né, espacial. O menor elemento que o nosso olho consegue identificar, né? No caso aí, na média do ser humano, em torno de 0,2 milímetros, só que vocês podem também aí testar, aí se eu falo para vocês, tem muita coisa que dá para testar de curiosidade também, 1 grau, 1 minuto e tal, só que testar também essa tolerância. Ah, professor, vou aumentar a tolerância, o que vai acontecer? Vou colocar aqui 0,5, colocar 1 milímetro. Então, faça um teste para esses arcos, 1 grau, 1 minuto, 1 segundo, 10 graus, 15. Bom, vocês podem testar os graus quanto vocês quiserem para entender o que está acontecendo e tirar conclusões a partir disso. Então, vocês vão fazer um experimento. E esse experimento pode ser também variar, além de vocês variarem o comprimento do arco, vocês também vão variar qual que é a tolerância, 0,2, 0,5, 0,8, 1 milímetro, ok? Pode ser utilizado ali. Aí vocês vão verificar o que dá para tirar de conclusão de tudo isso. Tá? Então esse é o trabalho, ok? Primeiro comparando o plano com a esfera, tirando conclusões aqui, depois esfera com elipsoidal. Lembrando, projeções, claro, por que você está testando o plano? Para mostrar essa diferença, né, plano-esfera, né? Tá certo? Quando o meu problema seria um mapeamento. O que significa isso? Significa que eu poderia usar o plano a uma dada situação, que ela seria suficiente ali para aquele tipo de mapeamento. Mas geralmente, como a gente trabalha em escalas maiores, e muitas vezes por praticidade, a gente vai ver que quando a gente compara a esfera e a elipsoide, a gente vai ver que escalas menores lá, né, pode usar a esfera. Escalas maiores, vocês vão ver que já tem que usar o elipsoidal. A elipse, né? Tá? Ou seja, aí eu já posso descartar o plano, e aí eu tenho que usar o elipsoide. Ah, professor, aqui deu, por exemplo, a esfera 1 para... plano esfera aqui deu 1 para 50 mil. Escalas maiores que 1 para 50 mil, eu tenho que usar... maiores, eu tenho que usar a esfera. Ah, legal, tá. Compara a esfera com a elipsoidal. Aí você vê lá, escalas maiores que, por exemplo, 5 milhões, ou seja,
inclusive essa para 50 mil, eu já tenho que usar o elipsoide. Entenderam? Então, aí nesse caso, vocês vão ver que o modelo, dependendo da escala, você vê que vai recair no elipsoide, tá bom? Ou seja, é uma análise bacana aqui, é um experimento legal também, para vocês já entenderem um pouco também de ciência, como se faz ciência, né? Como se faz experimentos, como que vocês testam as coisas, né? Então, variando aqui o arco de comprimento, arco de meridiano, seja arco de meridiano, circunferência máxima e elipsoide, ou a distância plana aqui, né? No caso do plano. E analisando em função variando também aqui, por exemplo, a tolerância, 0,2, 0,5, 0,8, 1 milímetro, 2 milímetros, né? E ver o que acontece. À medida que eu aumento isso daqui, o que acontece aqui? À medida que eu estou aumentando ou diminuindo o arco, o que está acontecendo? Né? Essas conclusões que vocês têm que tirar desse trabalho. Tá? É assim que nós fazemos trabalhos, né? Para trazer uma resposta para algo, né? Entregar também, claro, um produto, né? E uma escolha aqui, como escolher, né? Então, estou dando para vocês uma forma de como vocês podem escolher cada um desses, tá bom? Ok, pessoal. Então é isso, tá? Vou deixar esse link aqui disponível no grupo. Eu acho que eu já deixei, mas eu deixo novamente. E aí você basicamente é selecionar aqui, vocês viram para fazer aqui o cálculo, selecionar o elipsoide, mantém aqui a unidade de graus, sai do equador, 1 minuto, 2 minutos, 1 grau, 1 grau, 10 graus, pode ir aos poucos, né? 1 grau. Vou começar aqui, 1 segundo. Aí eu vou lá, aumento, vou colocar 30 segundos, 30 segundos. Depois eu coloco 1 minuto, né? 1 dividido por 60. 1 minuto. Vou pôr aqui, sei lá, 30 minutos. Vou pôr aqui 1 grau. Vou colocar aqui 5 graus, aqui 10 graus. Claro, toda vez que eu faço isso, eu tenho que vir aqui e calcular, né? Por exemplo, aqui 0,1, calcula. Ele vai trazer a resposta. Aí está aqui o valor. Vai lá e faz para o outro. Volta. Agora eu faço 1 para, sei lá, 1 para 60. Então, assim, vem aqui e calcula. E vai salvando os resultados e comparando. Para facilitar, até recomendo que vocês façam isso no Excel. Vai planilhando isso, esses resultados. Tá bom? E aí depois, com esses resultados em mãos, vocês vão tirar algumas conclusões. Tá? E depois apresentar para mim. Ok? E isso já era para ter sido feito, tudo bem, talvez a gente está aí com essa questão das chuvas, internet com problema, questão do Covid, aula virtual, é compreensível, mas esse trabalho já fica para a próxima semana, certo? Quaisquer dúvidas, ou qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Não sei se eu vou conseguir responder naquele momento, mas estou aqui para auxiliar vocês aí nessa questão. E, saindo desse tema, nós vamos entrar de fato no tema de projeções cartográficas. Tá? Nós vamos entrar no tema de projeções cartográficas. Ok? Eu vou dar um prazo um pouco maior, que talvez, né, alguns aí, eu falei próxima semana é dia 26, eu vou deixar isso aí até eu não sei se é feriado ou não, mas vou deixar isso aqui até dia 2 de fevereiro, para a entrega desse trabalho. Professor, como que eu vou descrever esse trabalho? Exatamente, você vai fazer os experimentos, isso aqui é a metodologia do seu experimento, então você está descrevendo como você vai fazer aqui, como você vai comparar, está tudo descrito aqui, como você vai comparar, o que você vai testar, como você vai testar, está tudo aqui. É isso aqui, você vai gerar os resultados, que são seus números, aqui, certo? E aí, a partir desses resultados, não é simplesmente pegar para sortar aqui o resultado. Não. A partir disso, vocês vão analisar e tirar conclusões. Olha, o que acontece quando eu estou aumentando o arco de meridiano, plano, esfera,
o que está acontecendo quando eu estou aumentando aqui a tolerância e também aqui os arcos, fazer as várias combinações de testes, comparando plano, esfera, esfera elipsoidal, com todos os resultados em mãos, aí vocês vão ter que gerar as conclusões. Por isso que um trabalho tem introdução, para mostrar qual que é o problema. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é como escolher entre os modelos disponíveis, plano, esfera e elipsoidal, dentro do nosso problema de mapeamento, né, cartográfico. Esse é o nosso problema. Né? O plano lá tem suas características, a esfera tem suas características, o elipsoide tem suas características, ok. Aí como que você vai analisar? A partir das discrepâncias, aí você vem para material e métodos. Qual que é o seu material e métodos aqui? No caso aqui, nós vamos usar do artifício, né, do modelo do plano, variando um arco de meridiano de tantos graus e o seu correspondente no plano, conforme a metodologia aqui que foi descrita. Aí teria que descrever isso daqui, né? O plano se calcula assim, na esfera se calcula assado. A gente está usando um arco meridiano para simplificar os cálculos. Poderia ser feito uma distância qualquer em qualquer direção. Mas nós restringimos aqui a nossa análise para o caso do arco de meridiano para facilitar os cálculos. Isso não vai mudar as nossas conclusões, né? Testamos, variamos lá o comprimento do arco e também qual que seria a tolerância ou a nossa tolerância da nossa percepção visual, né? Qual que seria a nossa resolução aqui mínima adequada ou escolhida, né? Para esse fim. Isso aí é uma metodologia. Aí nos resultados, vocês vão gerar os números. O que gerou isso daqui tudo? Pega lá a tabela, como que você vai organizar isso? Organiza isso aqui numa tabela. Com 0,2 milímetros, plano, esfera deu resultado, o plano com a esfera deu aquele resultado, para as diferenças, para as escalas, né? E para a esfera elipsoidal deu aquilo, deu outras coisas, deu outros valores lá também. Diferença, esfera elipsoide e o valor a diferença e o valor aqui da escala encontrada. E aí, novamente, fazer essa análise. Aí vai fazer isso para quantos? Vai fazer isso para 1 grau, tal, 0,2 milímetros. Depois faz 1 grau, tal, para 0,5, 0,8, 1 milímetro, 2 milímetros. E aí, com tudo isso daí planilhado, com os resultados, você tem que apresentar esses resultados de forma que o leitor consiga ler. Vou bater o olho lá e vou saber, olha, entendi o que aconteceu, bem explicado. E aí, tirar conclusões. Quais são as conclusões que eu tiro disso aqui tudo? A conclusão que eu tiro é que para escalas maiores que tanto, eu tenho que usar a esfera, caso sejam menores eu uso o plano, porém, essa escala, se você compara lá com a esfera e o elipsoide, tem que usar o elipsoide, então não faz sentido o plano. Então, assim, vai fazendo essas análises, né? É assim que funciona na ciência também. Ok? Então, essa é a ideia aí da aula de hoje, que é basicamente um resumo e explicando como fazer um exercício, como resolver um exercício e também como fazer a escrita, orientação para a escrita científica. Professor, não sei fazer relatório. O relatório é exatamente essa ideia que eu expliquei. É assim que funciona um relatório. Não é encher linguiça lá para o professor. Começar a falar do plano, começar a falar da esfera, do elipsoide. Não. Além disso, é você trazer o problema, apresentar a metodologia, apresentar os resultados de forma organizada e mostrar suas conclusões. E geralmente a gente escreve de trás para frente. Ou seja, a gente escreve as nossas conclusões. Eu fui lá, gerei, tudo bem, eu fiz lá a pesquisa, meus resultados, cheguei àquelas conclusões. Anota as conclusões. Então, essa aqui é a minha conclusão, essas são as minhas conclusões. Quais resultados sustentam essas conclusões? Tais resultados. Às vezes tem algum resultado aqui no princípio. Vou colocar tudo isso daqui. Às vezes, usando 1 grau, 3.610 ou alguma coisa, já mostra o que eu quero mostrar para o leitor. Mas eu testei. Mas o que eu mostro é o que é mais importante e sustenta as minhas conclusões. Ou seja,
Aquilo que, de fato, mostra a sua ideia, a sua conclusão. Por exemplo, 0,2 milímetros. Você usou lá, chegou lá que é a conclusão. Para escalas maiores que tanto, usa a esfera. Escalas menores, usa o plano. Porém, quando você compara a esfera com o elipsoide, escalas maiores que tanto, você tem que usar o elipsoide, né? Considerando aí uma tolerância de 0,2 milímetros. À medida que eu aumento isso daqui, o que vai acontecer? Isso daqui. Aí você coloca a conclusão. E aí você mostra, aí, lá no item resultados, você tem, então, lá tá as tabelas que sustentam aquelas suas conclusões, né? Aí você vai ter a metodologia que foi usada para descrever os resultados, que é exatamente como que você testou tudo isso. E na introdução você traz o problema. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o que eu vou fazer? Qual que é o objetivo do meu trabalho? Né? Por isso que a gente realmente escreve um relatório dessa forma. Então, assim, você tem lá o item introdução, você tem lá o item material e métodos. Você tem lá o item resultados. E você tem o item lá, conclusão. E aí, geralmente, a gente começa escrevendo aonde? Depois que a gente fez a nossa pesquisa, já tem isso em mãos, a gente faz uma análise, interpretação dos resultados. Depois você tem que escrever isso no papel. Ou seja, eu vou ter que agora colocar tudo o meu conhecimento, transpor tudo aquilo para o papel. E aí, o que eu faço? Começo aqui, ó. Minhas conclusões são essas. Esse ponto, esse. Tá. Quais foram os resultados que sustentam essa ideia minha que eu coloquei aqui? Estão aqui, tem que mostrar. Se estiver faltando, já está errado, vamos dizer assim. Já está faltando elemento ali. Tá, esses resultados que foram gerados, como foi feito lá, como foi feito os experimentos? Né? No caso aí, como que você fez? Foi usado lá o plano, a esfera, o modelo esférico considerando um raio de tanto, foi analisado um arco de meridiano de 1 grau, tal grau, tais graus, minutos, segundos, enfim. No plano foi considerado dessa forma, com essa equação. No elipsoide foi usado aquela equaçãozinha aqui, que pode ser vista, o cálculo dela é complexo, e pode ser verificado nessas referências aqui que eu já mostrei para vocês, esse PDF aqui, ó, do link lá que eu passei para vocês aqui. Que eu mostrei na última aula. Então tem aqui, por exemplo, como que é calculado o arco meridiano? É isso aqui, ó, o M está aqui, ó, que é aquela seção, isso aqui tudo aqui está associado ao raio da seção meridiana, né? Tá certo? E aqui, claro, esse ângulo θ aqui, na verdade, é o φ, né? É o φ aqui, tá? A latitude, enfim, é o dφ aqui. E aí, bom, aí teria que resolver. Como essa solução aqui não é factível, aí resolvi essa integral aí, uma integral elíptica, né? E aí ela é resolvida por séries, né? Então ali já traz a resposta para vocês, mas teria que, de fato, implementar isso aqui tudo para trazer. Existem outras formas de cálculo, de resolução, né? Vocês podem verificar aí. Tá? Mas ali você apenas descreve, né? Da onde, como que você calculou a distância de arco de meridiano. Você não vai simplesmente aqui falar, eu entrei, foi lá pelo site. Aqui não. Tem que falar, claro, tem que falar que existe isso aqui disponível nesse site e que lá usa essa metodologia aqui, por exemplo. Se você está usando essa metodologia aqui, ó, isso daqui que é usado lá, ó, Helmholtz Fórmula, porque lembra, você está selecionando, voltando aqui, está selecionando o primeiro resultado, ó, Helmholtz Series Expansion, né, in Third Flattening. Então, isso daqui é a metodologia que está associado exatamente a essa daqui, né? Tá? Bom, aí você fala, está usando aquela metodologia que está aqui, está disponível aqui, né? Enfim, não é linkar o PDF, não. Ele fala, vou usar da fórmula de Helmholtz, né? Aí você pode colocar entre parênteses e citar esse documento, fazer a citação desse documento aqui. Tá? E aí a citação desse documento
remete do que... Aí fica claro para o leitor, eu sei onde ele usou. E aí você pode complementar, olha, isso daqui o cálculo está disponível nesse site aqui para quem esteja interessado em fazer o cálculo do arco de meridiano, por exemplo. É assim que se escreve de fato, você dá elementos ali para o usuário, né? Tá certo? É simplesmente jogar o link, não. Saber da onde vem isso aqui, esse cálculo, né? Bom, explicou toda a metodologia, explicou ali como que foi feito, né, material e métodos. Então, você terminou aqui a primeira parte do seu trabalho. A segunda parte, depois da escrita, é a introdução. Que você vai trazer o quê? Qual que é o problema e qual que é o objetivo. Qual que é o problema? Nós queremos saber qual modelo escolher é mais adequado, né? Partindo do princípio de simplicidade e adequação, qual modelo aqui é mais adequado para uma dada finalidade. Isso leva em consideração a escala. Nós descrevemos isso por meio... então, o objetivo aqui é descrever essa análise, né? Por meio de uma análise comparativa, que está exatamente aqui, né? A partir da escala de mapeamento, né? Entre as diferenças lineares, ou seja, distância, plano, esfera e elipsoidal, tendo como referência o limite de percepção visual, que variou aí de 0,2 milímetros a tanto. Aí precisa trazer muitos detalhes metodológicos. Isso aqui está mais na metodologia, que está aqui, né? É apenas falar qual que é o objetivo. Então, o problema nosso é como selecionar os modelos de referência visando aí o nosso problema, tendo em vista aí o nosso problema de mapeamento. Então, qual dos modelos de terra selecionar tendo em vista o problema de mapeamento? Essa seria a pergunta. Qual que é o nosso objetivo? Já está na pergunta, né? Nós vamos propor não, né? Nós estamos descrevendo isso por meio de uma metodologia, né, que faz uma análise da diferença entre... O objetivo nosso é fazer, então, responder essa pergunta por meio dessa análise aqui, né, que foi colocada para vocês, tá? Mas daí pode ser, cara, isso aí sou eu que estou falando aqui de forma espontânea, né? Para um pouquinho para pensar e seja criativo. Essa que é a ideia. Não fugindo da lógica, né? Introdução são as premissas ali, são colocadas, informações necessárias, o objetivo do trabalho e quais são aí, por exemplo, material e métodos, resultados e conclusão. Fechou. Isso é um trabalho de disciplina, isso é um relatório. Professor, norminhas de ABNT, tem lá... Pessoal, isso aí é adequar de acordo com as normas vigentes. Quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente tem que adequar de acordo com as normas lá da revista de um artigo. O mais importante é o conteúdo. Eu não vou me preocupar com norma aqui, tá? O mais importante é você tentar trazer esse conteúdo já para começar desde cedo já isso, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.